Olá, seja muito bem-vindo a mais um SOS Convida, seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. E por falar em saúde e bem-estar, o SOS Convida trouxe mais uma vez para conversar com você o nosso psicólogo querido Anderson de Freitas, ele é especialista em saúde mental e hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento e também sobre planejamento. Não é isso, Anderson? Boa noite, Patrícia, a todos aqueles que nos assistem. Eu considero esse tema fundamental, o planejamento, sobretudo porque nós estamos agora caminhando, restinho do ano, e é esse momento que a gente faz uma pausa e projeta quais serão aí os nossos objetivos para o ano vindouro. Isso. Espero que a gente possa nessa noite aí trazer bastante esclarecimento para as pessoas e que elas atinjam aí os seus objetivos e metas. Isso. E como você bem disse, nós estamos chegando ao final do ano, são momentos de reflexões, muito planejamento. E eu gostaria de perguntar para você qual que é a importância do autoconhecimento nisso tudo, nesse planejamento. Olha, Patrícia, para que a gente... Vou te responder isso com uma frase de um livro que eu gosto muito, É um livro, inclusive, infantil, Quando pergunta para Alice para onde ela queria ir, ela fala que tanto faz, O caminho certo. Então, se você não sabe aonde você quer chegar, você é como um navio no mar, sem direção. Então, é muito importante, que as pessoas saibam aonde quer chegar. E aí, em todos os aspectos da vida, seja no aspecto profissional, Olha, eu quero terminar meu doutorado, então eu quero ir fazer um sanduíche na França, na Espanha. Olha, eu quero ter mais um filho. Olha, eu quero comprar uma moto e fazer um passeio e conhecer várias cidades de Minas. Então, entender qual é a situação que faz seu coração vibrar e a partir do momento que você descobre, colocar toda a sua energia para que isso aconteça, Então, sem descobrir primeiro qual que é a sua vibe, usando aí o termo dos jovens, saber o que você gosta, qualquer caminho serve. O que te motiva, Você é arrastado pela multidão, Você só repete o que os outros estão fazendo. Então, conhecer é fundamental e uma vez conhecendo, buscar, atingir aí os objetivos. Você usou um livro infantil da Alice no País das Maravilhas, Eu vou te falar um outro. Conhece Tia Timmy? Aí já está lá na Grécia, está bem antigo. Estou bem antigo. Mas desde os nossos primórdios, as pessoas já diziam. Claro. Essa Tia Timmy. Sabe por que fala isso, Patrícia? Porque talvez essa seja, a gente fala que é um enigma, Na hora que você for ler o texto, está lá o enigma da esfinge. Porque conhecer a si mesmo é o maior desafio humano. É dolorido, doloroso, é o desafio mesmo. Nem sempre a gente está preparado para ouvir as respostas, Existe muita humildade para isso, E decisão. E agora, falando disso, primeiro a pessoa vai ter que ter o autoconhecimento, a humildade, a decisão. E agora nós vamos falar qual a importância de planejar para que nós alcancemos os nossos objetivos e as nossas metas. Para que isso aconteça, a gente tem que fazer um plano estratégico mesmo, Da mesma forma que quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente pensa o início, a introdução, o desenvolvimento, o final. Para as questões pessoais também é assim. Então eu preciso entender o seguinte, eu quero fazer uma viagem para fora do país. A primeira coisa que a pessoa precisa fazer é ter um visto, ter um passaporte, A pessoa nunca saiu do país, não tem um passaporte e está almejando sair do país. Qual país eu quero ir? São tantos, Vou identificar qual país. Qual valor vai ficar essa viagem? Quantos dias eu pretendo ficar, Só dessa forma, Patrícia, que a gente consegue colocar um plano em ação. O resto é conjecturas, É ilações. Eu pensar algo que está tão distante, mas tão distante, que sempre vai ficar para o dia seguinte, para o próximo mês, para o próximo ano. Tenho certeza que as pessoas que agora nos assistem devem estar pensando, nossa, quando janeiro chegou eu queria fazer uma atividade, prometi para mim mesmo que ia andar de bicicleta. E aí comprei uma bicicleta logo em janeiro. Antes de terminar fevereiro eu coloquei ela na garagem do prédio.
E desde então ela está lá. Então, assim, houve um planejamento, houve uma ideia, mas não houve execução. Então a gente precisa monitorar se a gente está conseguindo colocar em prática aquilo que a gente deseja, né? Porque senão vai ser mais uma bicicleta encostada no fundo de uma garagem. E fazendo relação com isso que você falou, a procrastinação pode interferir nesse processo? Sim, né? O termo procrastinação, ele significa de uma forma mais palatável, né, para as pessoas que estão agora nos assistindo, é deixar sempre para depois, né? A pessoa que procrastina, ela sempre vai achar que vai ser o início no próximo mês, no próximo ano. Então, a gente está agora terminando o ano, muita gente pensa assim, Patrícia, eu vou começar um regime muito bacana, mas eu vou começar só em janeiro. Só que essa semana agora, né, no mês de dezembro, tem um monte de confraternização do trabalho, da escola, dos amigos do futebol, enfim. E aí, quando ela chegar em janeiro, ela está com 10 quilos a mais. O desafio dela é maior, né? Então, para que eu vou esperar virar o ano se eu posso tomar uma atitude agora? Esse exemplo é um exemplo muito comum, né, do cotidiano das pessoas, mas que quando chega no consultório, na clínica, as pessoas sofrem com isso. Porque de repente é sexta-feira, de repente já é dezembro e aí a pessoa não conseguiu colocar aquilo em execução. E é muito comum a frustração, a tristeza, né? A pessoa fica triste com ela mesma por não ter colocado em prática aquilo que ela gostaria que tivesse acontecido. E, Anderson, essa pergunta, eu vou fugir um pouquinho do roteiro, a procrastinação nós podemos defini-la como um distúrbio? Ou alguma coisa? Na verdade é um comportamento, né? Quando a gente fala de distúrbio, de transtorno, a gente está falando de algo da patologia. Quando a gente fala de comportamento, a gente fala de algo que pode ser mudado, né? Então a procrastinação não é uma patologia? Não, é um hábito, é um comportamento, né? Te dar outro exemplo. A pessoa que tem o hábito, por exemplo, de fazer atividade física todo dia pela manhã, pode estar chovendo, pode estar fazendo frio, ela adquiriu um hábito e ela vai fazer. É um comportamento que ela adquiriu. E aquela pessoa, por exemplo, que chega e fala, não consigo produzir nada antes do almoço, que procrastina todas as atividades dela só para depois do meio-dia, também é um comportamento. E comportamento a gente pode mudar. Quando a gente fala de patologia, de transtorno, é algo que está para além da pessoa, né? Então, a ideia aqui no programa é a gente pensar quais são as atividades que eu posso mudar, né? Qual é a responsabilidade minha, né? Porque eu culpar o outro, culpar o universo, com certeza é mais fácil, mas não vai te tirar do mesmo lugar. Não resolve. E existe redes de apoio? Aliás, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as redes de apoio existentes. Nessa questão do planejamento, do autoconhecimento, se tem, quais são? São várias, né, Patrícia? A gente pode pensar como a primeira rede de apoio, ela está dentro da nossa própria casa, né? Então aí eu falo dos pais, né, dos filhos, dos cônjuges, né, da esposa, do marido. Então, se a gente tem um projeto de vida, né, eu quero ter uma alimentação saudável, eu tenho que combinar com aquelas pessoas que convivem junto comigo, porque isso vai facilitar o processo, né? Olha, eu gosto de dormir em determinado horário, né? A gente sabe que um ser humano adulto, ele precisa dormir de 6 a 7 horas no mínimo. As crianças em torno de 8. E se você está num ambiente que é um ambiente muito barulhento, muito provavelmente você não vai conseguir dormir, porque o ambiente desfavorece. Então a família é uma rede de apoio. Se a gente pensar nas pessoas com as quais a gente convive, digamos, por exemplo, na igreja, são pessoas que têm alguns hábitos parecidos. E é uma rede de apoio, né? Então, se você está doente, aquelas pessoas estão próximas, te ligam, são solidárias, né? A gente pode pensar também em outras práticas que são práticas milenares, né? O yoga, a meditação, uma simples caminhada. São várias questões que podem favorecer como rede de apoio, né? E também o lado oposto, né? Do mesmo jeito que tem fatores
protetivos, né, que vão trazer aí saúde e bem-estar, também tem aí alguns fatores disfuncionais, né, que vão trazer situações de conflito, estresse, né, e mal-estar. Anderson, e como nós estamos falando aí de restinho de ano, o final de ano ele sempre traz algumas lembranças para a maioria das pessoas, algumas boas, outras nem tão boas assim. Eu gostaria que você desse dicas para os nossos telespectadores de como lidar com essas emoções, com essas lembranças. Olha, Patrícia, tudo que a gente coloca a nossa energia, né, o nosso olhar sobre, a gente cria ênfase, né? Então, se eu fiquei muito triste com o resultado das eleições e todas as vezes eu procuro mais informações sobre o resultado das eleições, muito provavelmente, se o meu candidato foi derrotado, eu vou ficar triste. Se o meu time de futebol, que eu gosto tanto, não foi campeão esse ano e eu fico a todo momento procurando informações sobre aquilo, com certeza vai ser ruim. Se a gente está falando num mundo que está havendo uma guerra, né, na Ucrânia, na Rússia, e todas as vezes que eu entro na internet, eu clico, né, numa informação que tem bombardeio, morte, dor, eu estou favorecendo um ambiente desconfortável. Então, a minha sugestão, a minha orientação é que a gente procure evitar ambientes ou situações que vão trazer mal-estar, né? Aquela pessoa que optou por ficar sem beber bebida alcoólica ou parou de usar outras drogas. Ela vai num ambiente onde está tendo muita bebida, muito provavelmente aquele ambiente vai trazer nela vontade de usar. Então a gente precisa entender quais são esses fatores protetivos e não estar diante daquele objeto ou situação que vai manifestar em você e trazer ali uma vontade, um desejo de fazer algo que você não gostaria de fazer, né? O nosso cérebro, ele é a nossa morada, né? O corpo, ele é importante, mas o cérebro é o que comanda tudo. Então, se você sabe, se você entrar numa loja hoje, você vai querer comprar uma bota nova e você não precisa, eu sugiro que você não entre naquela loja, porque a probabilidade de você comprar é muito grande. E se arrepender antes de chegar em casa. Eu gostaria que você agora, para fechar o nosso SOS Convida de hoje, deixasse uma mensagem de ano novo para os nossos telespectadores. Eu queria muito que as pessoas que agora nos assistem façam a sua própria reflexão, né? Muito além de tudo que foi dito, cada ser humano é singular, né? Tem seus próprios desejos. Para alguém, ser mãe vai ser a melhor coisa em 2023. Para outra, talvez a maternidade não passe nem a ser cogitada. Para algumas pessoas, voltar para um curso superior e terminá-lo seria fantástico. Para outras, abrir o próprio negócio. Então, a minha sugestão e orientação nessa noite, né, que já aí aponta o finalzinho do ano, é que as pessoas coloquem no papel o seu plano, o que eu gostaria de fazer, e faça tudo que tiver a seu alcance para colocar isso em prática. A partir do momento que você começa a observar que esse planejamento está sendo executado, com certeza vai te dar mais motivação, vai te dar mais interesse e você vai se sentir mais feliz, né? Então, desejo aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que as pessoas tenham paz, harmonia e que sigam sempre em direção do seu desejo. São meus votos, né? Muito obrigada, Anderson, mais uma vez por ter contribuído aqui no SOS Convida. E eu fico muito feliz de recebê-lo e mais uma vez você abrilhantou aqui o programa. Estou sempre à disposição, Patrícia. Contem comigo. E para você que nos acompanhou até aqui, mais uma vez eu e o Anderson deixamos para você um abraço. Até a semana que vem, um beijo, fique com Deus.